Oi, Aline. Olá a todos, boa noite. Queremos dizer, sejam bem-vindos a mais uma apresentação da VOC Extended, uma parceria que nós fizemos com a Aline Gaspar, mãe de 3 filhos, a fundadora do grupo de apoio à paz no Cape Cod, chamado Special Love, né, acompanhante terapêutica certificada pelo Instituto Singular e trabalha com crianças no Ministério Infantil há 11 anos. E hoje ela vai estar falando para nós sobre o tema inclusão da criança na igreja. Então, eu te passo a palavra, Aline, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada a você, Seriane, obrigada pelo convite, né? Uma honra para mim aqui estar falando, né, com vocês, falando de um tema que para mim é tão sensível e tão importante, né? Obrigada a todos vocês também que tiraram um tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso para todos nós. Então, como a Seriane me apresentou, né? Eu sou a Aline Gaspar, para quem não me conhece, casada, mãe de 3 filhos. O Luca tem o diagnóstico de autismo, ele tem 8 anos. O Nicolas, que é o meu filho do meio, ele tem 14 anos, tem o diagnóstico de ansiedade, depressão, TDAH e TOC. Eu participo do Ministério Infantil da minha igreja há 11 anos e sou líder do Ministério de Inclusão da IPR Cape Cod Church. Sou acompanhante terapêutica certificada pelo Instituto Singular e também, né, não coloquei aqui, mas tenho há muitos anos aí, logo que o meu filho, o Luca, teve o diagnóstico de autismo, eu fundei o grupo de apoio à paz de crianças com necessidades especiais aqui no Cape Cod, é onde a gente ajuda aí uma faixa de 50 famílias. Então, para começar, né, eu quero falar um pouquinho para vocês por que começar um Ministério de Inclusão Infantil. É um assunto, assim, um ministério relativamente novo, vamos dizer assim, né, em geral, no mundo, vamos estar falando não só dos Estados Unidos, Brasil, né, eu converso com brasileiros de outros países também, que começou agora essa vontade, a necessidade sempre existiu, mas agora realmente as pessoas estão se levantando para falar sobre isso, realmente para começar esse ministério. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que a criança com deficiência merece e tem o direito de estar ali naquele lugar? Então, esse, para mim, ele é o principal motivo, né, da gente começar o Ministério Infantil. Porque essa criança com diagnóstico, ela merece estar não só na igreja, como em qualquer outro lugar, como qualquer outra criança. Então, se for necessário a gente trazer adaptações para dentro da igreja, para que essa criança consiga participar, então é isso que a gente vai fazer, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Então, dentre elas, claro que são muitas crianças, seja vários fatores, né? Hoje em dia, dentro de igreja, nossa maior demanda, a gente fala que é o autismo, é a síndrome de Down, mas a maior demanda mesmo é o autismo, mas a gente não pode se esquecer de outras tantas, né? Síndromes, doenças raras. Então, a gente tem que estar aberto a receber todas essas crianças e automaticamente todas essas famílias, né? E aqui eu levantei algumas questões, por que essas crianças não estão na igreja? Essas respostas aqui, elas são baseadas em conversas que eu tenho com pais de crianças com necessidades especiais, pesquisa que eu fiz, né? Eu fiz uma pesquisa e divulguei em grupos que eu participo de crianças com necessidades especiais, eu quis ouvir a resposta dessas famílias. Então, aqui eu coloquei os tópicos das respostas que eu ouvi dos pais, não é uma opinião minha, né, da Aline, mas é uma resposta da maioria dos pais. Então, por quê? Porque os pais ficam constrangidos em levá-los à igreja. Esse constrangidos pode ser por vários motivos, né? Porque elas são excluídas. Acreditem, é uma palavra forte, mas existem igrejas que ainda excluem crianças. Inclusive, a gente teve um fato no Brasil que aconteceu, acho que no máximo 2 semanas atrás, repercutiu muito, de uma família que foi a uma igreja no Brasil, e ela, chegando lá, eles têm 2 filhos com diagnóstico de autismo, e chegando lá, a filha teve uma crise, e a gente sabe que isso pode acontecer logo de imediato,
porque a igreja ela é um ambiente onde realmente tem muita sobrecarga sensorial. E essa criança começou a ter uma crise, chorar muito, e essa família foi convidada a se retirar da igreja. E isso repercutiu de uma forma muito negativa quando a gente fala de igrejas, né? Porque muitas pessoas nem chegam aí, então, porque vê a experiência do outro que foi tão ruim, e aí já fala, é por isso que eu nem vou. Então, a gente está aqui para tentar mudar essa história. Depois falar aqui também, por falta de preparo do Ministério Infantil para receber essa criança, e junto com isso eu já coloco outro tópico, que é por falta de materiais e uma equipe treinada para receber essa criança. Então, eu acredito que nessa igreja que aconteceu esse fato que eu mencionei para vocês, nem foi, às vezes, uma maldade que aconteceu, sabe? Mas foi uma falta de preparo. Então, os pais alegaram isso, o Ministério Infantil da minha igreja não está preparado para receber. Não, meu filho vai, mas não tem adaptação para ele. Então, que eu levantei esses pontos de uma maneira geral. E porque famílias desistem de ir à igreja por não conseguir acompanhar todos os compromissos. Isso também acontece porque, vamos dizer assim, não é uma família que desistiu de ir à igreja. É uma família que tenta de tudo para ir. Mas, às vezes, essa família ela é cobrada em estar ali o tempo todo, em estar em todas as atividades. E uma família com uma criança com uma necessidade especial, ela tem muitas limitações. Não é só a criança que tem limitações. A família também tem muitas limitações, porque onde aquela criança vai ter um evento com muitas luzes, fora do contexto da criança, que é fora do Ministério Infantil, ela está acostumada a chegar na igreja, e ir para o Ministério Infantil. Então, esse evento vai ser completamente diferente. Ela não vai ter o Ministério Infantil. Aí a mãe já começa a imaginar todas essas, né, quebra de rotina, sobrecarga sensorial. Se eu levar meu filho, ele vai ter uma crise. Eu vou optar por não ir. Então, e tudo bem, né? Só que, infelizmente, em algumas situações, em algumas igrejas, essa família é muito cobrada de estar lá e precisa fazer, e isso vai gerando ali naquela família uma frustração, e ela acaba que vai se afastando, né? Em vez de se achegar, ela vai se afastando. Então, eu levantei esses tópicos que foram os tópicos mais respondidos pelas famílias. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos para implantar um ministério de inclusão na sua igreja. Não é uma regra, literalmente, isso aqui, mas é algo, sim, esse passo a passo, ele ajuda bastante. Eu estou acompanhando algumas famílias, através da minha página do Instagram, que estão começando, tem famílias até aqui dos Estados Unidos, mas a maioria é do Brasil, que eles estão começando ministérios, e eu vejo a dificuldade que eles têm de começar. Como que eu vou apresentar, né, para o líder da igreja? Como que eu faço para me preparar? Então, nessa apresentação, eu coloquei alguns pontos assim que são bem simples, mas são bem funcionais. Então, a visão nasce no coração de um líder. Geralmente, né, a pessoa às vezes tem a visão, eu sei que minha igreja precisa do ministério de inclusão, mas sempre espera pelo próximo, né? Se um dia alguém começar, eu vou estar junto, com certeza, né? Estou ali. Mas não dá o primeiro passo, então às vezes Deus deu a visão para você, que é para você começar esse ministério, né? Então, deixa Deus falar o seu coração. Se Ele te deu a visão, começa a orar. Segundo passo, muito importante, é você analisar a demanda. Conhecer as crianças com diagnóstico que frequentam a sua igreja. É muito importante você ter esses dados quando você for apresentar para o líder da sua igreja. Você não pode chegar lá em aberto assim, vamos começar o ministério de inclusão? Porque quando não é a realidade daquela igreja, nunca aconteceu, nunca ninguém levantou a bandeira de um diagnóstico, nunca foi falado sobre aquilo, nunca foi feita uma conscientização, provavelmente você vai receber um não logo de cara, né? Ou um vamos pensar, vamos orar, vamos deixar para ver mais para frente. Então, é bom você já chegar com tudo pronto, com todos os dados, e você falar, olha, hoje na nossa igreja a gente já tem tantas crianças com esse diagnóstico, tanto com aquilo, anota tudo certinho. Buscar qualificação. Não basta somente ter a vontade de ajudar, precisa estar apta a fazer isso. Conhecer as características de cada diagnóstico, fazer cursos, pesquisas, conversar com os pais das crianças. Vou deixar esse último tópico para falar daqui a pouco. Então, eu quero contar para vocês um pouquinho de como foi comigo. Eu estava passando por um momento muito difícil, de desânimo, realmente. Eu falo assim, até para as meninas, né,
que elas estão aqui, do meu ministério, eu contei para elas um pouquinho da minha história, e eu falei assim, tudo que eu faço hoje é baseado no que eu passei, sabe? Eu entendo essa família porque eu senti também, né? Às vezes não me igualando, porque cada pessoa tem a sua experiência diferente, uns pouco mais, uns pouco menos, mas eu respeito a história de cada família, né? Então, eu estava numa fase muito complicada, onde eu me afastei do meu ministério, não bastasse só eu me afastar do meu ministério, eu comecei a desanimar de ir à igreja, porque o nosso ministério infantil é maravilhoso, realmente ele era muito eficaz, só que ele não tinha essa especialidade com crianças especiais. Então, e o meu filho, ele realmente tinha muito. Hoje, graças a Deus, melhorou demais, mas ele tinha muito essa dificuldade sensorial. Então, ele não conseguia ficar no louvor, durante o louvor eu tinha que ficar com ele no corredor, aí ele não conseguia entrar na salinha, ele tinha dificuldade com transições, era muito complicado, era mesmo usando muita técnica, muita coisa, era muito difícil, e aquilo foi trazendo um desânimo, sabe? É melhor ver online, porque se eu ver online, eu consigo focar. Agora, se eu for para a igreja, eu vou ficar no corredor, eu não assisto culto, eu não participo de nada, né? Então, aquilo foi trazendo um desânimo. Até o ponto que eu cheguei para meu marido e falei, não está sendo justo comigo, só eu, né? Que estou ficando. Então, para que eu consiga ir para a igreja e frequentar os cultos, você também vai sair do seu ministério. Olha como uma coisa vai puxando a outra, né? E isso traz um desgaste muito emocional para as nossas vidas, porque a gente começa a se sentir incapaz. Então, foi quando eu e meu marido chegamos lá, com o líder da nossa igreja, e falamos, nós vamos sair de todos os ministérios, definitivamente, a gente vai cuidar dos nossos filhos, e Deus sabe o tempo da volta. E a gente sempre foi muito de trabalhar, sempre. Eu e meu marido, a gente se conheceu na igreja, a gente foi muito ativo na igreja, e aquilo trouxe uma frustração muito grande, tanto para mim quanto para ele. Porque a gente queria muito conciliar as duas coisas. Mas foi quando meu pastor falou para mim, falou, por que você, então, sabendo e passando por todas essas dificuldades, não começa algo para ajudar essas crianças? Isso faz acredito que uns 2, 3 anos, talvez. Eu não me senti preparada para isso. Então, por isso que eu coloquei aqui, que é importante você fazer cursos, pesquisar, conversar com os pais da criança. Por quê? Eu já tinha muito conhecimento, porque meu filho já tinha diagnóstico há alguns anos. Eu já estudava sobre isso, mas era muito focado no autismo, né? Já estudava sobre isso, já me qualificava, tudo. Mas entre você tratar uma criança e você receber essa criança na igreja, são duas coisas completamente diferentes. Então, eu não me sentia pronta no intuito de que eu queria tornar o meu filho independente, e também porque eu queria estar apta a ajudar outros diagnósticos, não só o autismo. Foi quando eu tirei esse tempo para mim, eu realmente estudei, eu fiz 2 anos de intervenção precoce, né, em crianças com autismo, mas essas técnicas de terapia ABA, eu acho que funciona para toda criança, são técnicas maravilhosas, e são realmente, né, ela é uma terapia com comprovação científica. Ela não é assim, vamos tentar fazer isso. Existe uma técnica, um estudo para mudar aquele comportamento. Então, eu realmente me preparei. E isso é importante para você que está aqui hoje pensando assim, eu faço parte do Ministério Infantil, eu faço parte do Ministério de Inclusão, ou eu quero começar um Ministério de Inclusão na minha igreja. Então, é muito importante você tirar esse tempo para fazer pesquisas, fazer cursos, fazer tudo o que você achar que é importante para agregar, você faça isso. Aí a última frase, que eu acho que é algo realmente que é muito fato, que é a falta de qualificação gera desânimo após um tempo. E isso é verdade. Então, você imagina assim, você não se preparou, né? Você não conhece muito, aí você fala assim, a partir de agora nós temos um Ministério de Inclusão na igreja. Aí, o que acontece? Começa a ir crianças para a igreja, as famílias ficam sabendo e começa a ir. Chega lá, você não consegue entender aquela criança, você não consegue entender aquele comportamento. E aí você vai se sentir frustrada porque você não vai conseguir ajudar aquela criança. E aí isso aí vai acarretar muito mais coisas, que é chamar o pai para buscar a criança no Ministério Infantil, desculpa, ele não está conseguindo ficar. Aí esse pai que colocou toda a expectativa que essa igreja tem um Ministério de Inclusão, falar, meu filho também não consegue ficar, mesmo tendo, eu vou desanimar de ir para a igreja. Então, são tantos detalhezinhos, né? Por isso que a gente tem que dar muita importância quando a gente vai começar isso, levar realmente muito a sério, porque
é algo muito sério. A gente está mexendo com vidas, com famílias, e geralmente as famílias de crianças com necessidades especiais já são famílias muito machucadas, né? Já são famílias feridas, já são famílias que já vêm armada para a igreja, porque ela já vem falando, pensando assim, ó, ai, meu filho não vai ficar. Não, eu tenho certeza que eu vou sentar lá, eles vão me chamar, né? Então, quando isso acontece diferente, é que a gente vai conseguir conquistar essa família. Não, meu filho ficou, meu filho foi aceito. Então, para que chegue nesse ponto, você precisa realmente estar, né, qualificada a entender, né, sobre cada criança. Não quer dizer que não vai ter situações que você vai ter que chamar o pai. Vai, né? Mas não é porque você não se preparou. E também tem vários fatores atrás disso. Essa criança já chegou desregulada na igreja. Mas você sabe que você estava pronta, você estava preparada e qualificada. Você deu o seu melhor. Então, não vai te frustrar, não vai te desanimar, porque você sabe que não dependeu de você. Então, é muito importante essa parte da qualificação. Estabelecer estratégias. Analisar quais as dificuldades que a criança está apresentando e criar acomodações e materiais adaptados para ajudá-la. Isso que também é muito importante. Eu cheguei com isso aqui tudo pronto para o meu pastor, quando eu resolvi falar o sim para ele, né? Então, eu organizei tudo isso aqui, já cheguei até com aquele cordão de comunicação visual, falei, olha, já tenho isso aqui pronto. Ele viu que realmente eu cheguei preparada para apresentar o ministério para ele, né? Então, eu aconselho vocês que estão querendo começar o Ministério de Inclusão, siga isso aqui passo a passo, a gente tem mais passos a seguir, mas que realmente você vai mostrar que você se preparou para aquilo. Pode passar, por favor, Siriane. Aí. Essa figura eu trouxe porque realmente é muito importante vocês entenderem a diferença. Isso aqui eu vou colocar dentro do contexto da igreja, tá? Então, a gente tem aqui esses pontinhos amarelos dentro do círculo, que ele está simbolizando, eu vou colocar como, nem a igreja, eu vou simbolizar como o Ministério Infantil. Ele está simbolizando o Ministério Infantil, e esses pontinhos coloridos do lado de fora, ele está simbolizando as crianças com necessidades especiais. Então, a exclusão é o que acontece, infelizmente, com o fato que eu falei para vocês logo atrás, né? Da família que foi convidada a se retirar. Isso é exclusão. Se você não está nem permitindo que aquela família tente fazer com que aquela criança fique lá dentro. O do lado, a figura do lado, então nós temos ali o círculo com os pontinhos amarelos, que são as crianças típicas, né? E do lado, nós temos essas crianças com necessidades especiais separadas. Então, às vezes, você pode chegar numa igreja e ver um tipo de trabalho assim. Ok, vamos separar as salinhas, né? Então, crianças de 3, 4 vai ali para aquela salinha, de 5, 6 vai para aquela, de 7, 9 vai para aquela. As crianças com necessidades especiais, nós temos aquela salinha. Então, isso a gente chama de segregação, né? Você até permite que essa criança, ela entre na igreja, que ela frequente o ministério infantil, mas ela tem um lugar separado para ela não participa das atividades junto com as outras crianças, isso é segregar, né? Na foto embaixo, que é a integração, que é o que acontece, tá? Vocês estão vendo ali o círculo, todas as crianças neurotípicas ali, né, os pontinhos amarelos, e as crianças com necessidades especiais estão nessa salinha, só que elas estão nessa salinha, vamos colocar assim, sem entender o que está acontecendo ali, né? Mas elas estão sendo trabalhadas, porque elas já estão ali dentro. Então, você está integrando essa criança dentro da salinha das crianças típicas. E, por último, a gente tem a inclusão, que é o nosso alvo, né? Nossa meta final, que é a criança junto, na mesma salinha, recebendo a mesma mensagem. O que quer dizer recebendo a mesma mensagem? Vamos dizer assim, vai contar uma história. Vamos contar a história de José. A professora está lá e contando a história de José verbalmente, e falando por uns 10 minutos. Olha, geralmente, a criança, principalmente com o diagnóstico de autismo, que é a maior demanda hoje na igreja, ela não consegue ficar ouvindo por tanto tempo. Uma criança mesmo assim,
neurotípica pequena, a capacidade dela focar e dela absorver aquilo já é curto. Uma criança, então, com um diagnóstico de autismo, vamos falar assim, ela entende melhor de uma forma figurativa. Então, a gente vai fazer o quê, o Ministério de Inclusão? Vai adaptar o material para aquela criança. Então, o monitor vai sentar do lado daquela criança e ele vai ensinar a mesma história que o professor está falando lá para as outras crianças, que elas estão conseguindo entender o que a professora está falando, ela vai ter algumas imagens bem mais reduzidas aquela história, para que aquela criança possa fazer sentido para ela. Então, essa parte, quando chega nesse ponto, a criança está incluída ali, porque ela vai embora sabendo da mesma historinha, né, que as outras crianças, mesmo que de uma forma adaptada, porque a gente respeita ali, né, a condição e as dificuldades dela, e então a gente está adaptando materiais. Igual a gente teve lá esses dias na nossa igreja um trabalhinho, né, onde era um labirinto, que criança vai fazer isso muito fácil, para eles é muito divertido o labirinto, mas analisando pelo lado da criança, menor e com essa dificuldade de entender os caminhos e as ligações de todos os caminhos, então eu fiz uma adaptação de quadradinhos com cores, então essa criança fez o caminho colorindo os quadradinhos com cores, então ficou uma forma mais fácil, ela fez o mesmo trabalho das outras crianças, com a mesma mensagem, mas um pouquinho adaptada para fazer mais sentido para ela. Pode mudar, por favor, Ceiane. Então, agora que a gente já entendeu o que é o Ministério Infantil, o porquê de existir o Ministério Infantil, né? Quais as necessidades daquelas crianças, né? Por que a gente tem que ter o Ministério Infantil de inclusão na igreja? Como apresentar o Ministério para os líderes da igreja? Então, ali é o que a gente falou, né? Faço relatório, você vai pegar, se você já sabe que já tem 5 crianças na sua igreja, coloca 5 crianças, essa criança com diagnóstico de tal, outra criança com diagnóstico de tal, faça esse relatório, né, para apresentar para o líder da igreja, reunir todas as informações e materiais que você já possui, marcar uma reunião com o líder e apresentar todo o seu plano, que é o que eu acabei de falar para vocês, né, apresentar todo o plano. Após aprovado pela liderança da igreja, aí você vai ter que reunir com o líder do Ministério Infantil, né, porque esse Ministério de Inclusão, ele trabalha juntinho, coladinho, né, com o Ministério Infantil, não tem como ser separado isso. Então, é muito importante se você, da mesma forma que você apresentou para o líder da igreja, você vai apresentar para o líder do Ministério Infantil, tudo do mesmo jeitinho. Por quê? Vocês precisam estar na mesma visão, precisa estar em comum acordo, né, para que as coisas aconteçam bem. Então, e às vezes o líder do Ministério Infantil também ainda não teve uma experiência com crianças especiais, né? É a primeira vez, então é importante que entenda. Então, do mesmo empenho que você fez de apresentar para o líder da igreja, faça de apresentar para o líder do Ministério Infantil. Após tudo isso pronto, tudo isso resolvido, então você vai apresentar o Ministério de Inclusão para toda a igreja. Por quê? Porque às vezes já é algo que aconteceu no Ministério Infantil, mas os pais não estão sabendo, né? Então, você vai pedir a palavra para o seu líder e vai apresentar para a igreja o ministério e também convidar voluntários, porque vai precisar, né? Uma andorinha só não faz verão, não tem ditado? Então, vai precisar de pessoas. E aí, diante dessa apresentação do ministério para a igreja, mas aí para a igreja, não é apresentação igual vocês fizeram para os líderes, não. É simplesmente comunicar que hoje existe um Ministério de Inclusão, né, que vocês estão preparados para receber crianças com diagnóstico. Por isso que eu falo de toda a preparação de todo o curso, para você chegar em frente a uma igreja e falar, nós estamos prontos para receber as crianças com diagnóstico, você realmente tem que estar pronto. Tem que ter pessoas que entendam pelo menos um pouco ali daquele diagnóstico, daquela demanda que já existe, né, para poder acolher aquela criança, e que os pais possam se sentir confortáveis, né, e saber que o filho está sendo cuidado ali realmente por pessoas que entendem o que estão fazendo. Pode ir para o próximo, por favor, Siriane. Então, depois que já aconteceu tudo isso, aí você vai ter a sua equipe, certo? Você pediu voluntários, os voluntários vieram. E vão vir, em nome de Jesus. Então, você vai oferecer o treinamento para a sua equipe. Isso é essencial, isso é muito importante. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, muito importante treinar essa equipe,
acompanhar no início, acompanhar eles passo a passo, juntinho no início, dar instruções, apresentar cada criança e suas características. Porque, como eu convidei lá na minha igreja, eu convidei e falei, vocês não precisam saber, né? Assim, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não sei como. Pode vir que a gente vai trabalhar juntos e eu vou ensinar como que tudo vai acontecer. Então, não precisa ser uma pessoa, eu vou pegar só profissional. Não, porque, né, você consegue capacitar aquela pessoa a te ajudar. E essa pessoa também, você vai instruir ela, ou você mesma vai treinar, ou você vai indicar onde ela pode se qualificar, mas é muito importante ela se qualificar também. Valorize cada voluntário. Você pode ter na sua equipe profissionais capacitados e pessoas com boa vontade de aprender, né? Então, às vezes, você pensa assim, não, então eu só quero se for vir uma que já é professora, uma psicóloga, aí vem uma lá que fala assim, olha, eu nunca fiz nada, mas eu quero muito. Ela tem o mesmo valor. Ela tem o mesmo valor porque ali ela é um instrumento também na mão de Deus, que Deus vai usar para alcançar aquela vidinha que está ali precisando, né? Então, a gente tem que valorizar a todos que estão se disponibilizando a estar ali. Tenha compromisso e seja consistente. O compromisso é fundamental para que a igreja acredite no projeto e para que os pais se sintam confiantes. Não desanime diante das dificuldades, né? Então, essa parte também aqui, todos os tópicos são muito importantes, né? Ela é muito importante porque se você fala assim, nós temos um Ministério Infantil, um Ministério de Inclusão, dentro do Ministério Infantil. E aí a família chega na igreja, e aí a família chega na igreja e fala assim, hoje não tem não, a gente tem uma vez no mês só, entendeu? Hoje não apareceu ninguém, não sei onde tem hoje. Mas, tipo, se existe o Ministério Infantil de Inclusão e foi comunicado, você tem que ter compromisso de estar ali, né? Se a tua equipe, você vai fazer o schedule da sua equipe, você tem que falar para a sua equipe, eu sei que é um trabalho voluntário, mas se você assumir o compromisso de estar aqui, você precisa estar aqui, porque aquela criança que vai estar aqui precisa de você. Né? Então, é importante colocar isso no coração para que realmente leve muita seriedade isso. E não desanimar diante das dificuldades, eu coloquei isso porque vão ter dias difíceis, realmente vão ter dias difíceis, que você vai usar toda a sua técnica, tudo que você aprendeu, todos os cursos que você fez, se a criança fizer isso, você vai fazer aquilo, se a criança fizer aquilo, você pode usar essa técnica, nada vai funcionar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Como eu falei, às vezes não é nem, a maioria das vezes, né? Não é culpa sua, não é por falta de preparo, é porque aquela criança não tá num bom dia, aquela criança pode ter trocado um medicamento, ela pode estar doente, ela pode ter quebrado a rotina antes de sair de casa e ela tem dificuldade com isso e ela chegou desregulada na igreja. Então, não é uma coisa que não carregue essa culpa, né? Então, hoje foi difícil, amanhã vai ser melhor. Com certeza. E ter as reuniões com frequência. Ter uma conexão com a sua equipe é fundamental. Então, se você está aqui hoje e você quer ter a sua equipe, tenha certeza que você vai ter que dar muita assistência para essa equipe. Você vai ter que ter essa conexão. A equipe tem que ter a liberdade de falar com você, de expor para você o que elas estão sentindo. Você tem que ouvir isso, né, com muito amor mesmo, esclarecer todas as dúvidas e sempre criando novas estratégias. Tipo antes de ontem, né, nós tivemos uma reunião para criar novas estratégias, porque a gente tenta uma estratégia com uma criança, a gente vê que não está funcionando, a gente tenta outra, a gente vai mudando. Por exemplo, a gente tem crianças na nossa igreja que já estão totalmente incluídas. E tem outras que elas estão no processo de inclusão, que é de chegar na sala. Porque tem crianças que realmente é muita sobrecarga para elas. A igreja é um lugar de muita sobrecarga sensorial, né? Ela chega lá, é muita criança, é muito barulho, é muita luz, é muita transição, né? E a hora que ela consegue se organizar e se regular, aí já é hora de mudar para outro ambiente. Então, a gente tem que respeitar o tempo dessas crianças. Então, se essa criança ainda não está lá dentro da salinha, então a gente cria estratégias para que devagarinho ela consiga ir. A gente não pode chegar assim, não, a gente tem inclusão, vai para a salinha, né? Não é assim que funciona.
a gente respeita o tempo daquela criança, as dificuldades daquela criança. E como eu falei, a gente não está ali para tratar criança nenhuma, mas a gente está ali para fornecer um ambiente adaptado, né, com acomodações para que ela consiga ficar. Então, se você criou umas acomodações, essa criança já conseguiu ficar no primeiro culto na salinha, que bom, né? Se você criou as acomodações, essa criança não conseguiu ficar ainda, vamos continuar tentando. Pode demorar, às vezes, 1 mês, 2, pode demorar 1 ano, a gente não sabe. Quem, né? O meu filho demorou mais... O ano passado, ele conseguiu entrar agora independente e ficar na salinha o tempo todo. Ele tem 8 anos de idade. Então, a gente tem que respeitar o tempo, né, de cada criança. Pode passar, por favor, Seriane? Então, agora a gente vai chegar numa parte que é, para mim, a parte mais gostosa, né? Que é a parte de estratégias. Aqui é uma pincelada, né? A gente não tem muito tempo, é uma pincelada, mas eu acho que dá para passar uma boa base para vocês que não têm ainda, né, nenhuma experiência, tá com muito insegurança, assim, de, ai, meu Deus, e quando chegar essa criança? O que eu faço? Então, vamos lá. Fique atento aos sinais. A criança que se desorganiza pelo excesso de estímulo, que é o que eu falei agora, né, dos estímulos da igreja. Ansiedade de separação, aquela criança que você vê que não é uma birra, ela realmente sofre em deixar o pai para ficar ali sozinha. Criança que não consegue focar e nem ficar sentada por muito tempo. Criança que foge do ambiente. Crises de ansiedade. Criança cadeirante e crises sensoriais. Então, isso aqui são, né, algumas coisas que você tem que estar bem atento. No caso da criança cadeirante, é algo que você já tem que pensar antes, né? Então, às vezes, a igreja já faz aquela propaganda que existe um Ministério de Inclusão, que aquela igreja é inclusiva. Aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que existem fiscalizações, que realmente você tem que ter rampa, que você tem que ter a barra, que, né, a porta é medida para ver se a cadeira passa. Agora, no Brasil, eu não sei se isso é uma realidade. Então, eu acho que é importante estar atento a esses sinais. A porta do banheiro, ter o banheiro para cadeirante, a porta do Ministério Infantil, dá para passar a cadeira. Imagina como é constrangedor você receber uma criança cadeirante que a mãe foi toda feliz, porque existe a inclusão naquela igreja, e essa criança não consegue entrar com a cadeira porque a porta não está adaptada, né? Então, eu acho que são detalhes que a gente tem que ficar realmente muito atento. E é o mesmo fato da obesidade infantil, né? Então, às vezes, o Ministério Infantil ele tem cadeirinhas pequenas e chega uma criança obesa e ela fica muito desconfortável, não só fisicamente, como emocionalmente, por não caber muito bem naquela cadeira. Então, o olhar dos professores, né? Quando eu falo assim do Ministério de Inclusão, mas eu incluo todo o Ministério Infantil, porque, né, é muito importante esse treinamento para todos, porque o olhar de um professor que está ali, vê o desconforto, traz uma cadeirinha maior, fala assim, você quer trocar? Né? Isso aqui é uma acomodação que você está trazendo para aquela criança, uma coisinha tão simples vai fazer aquela criança se sentir muito melhor dentro da igreja, né? Pode mudar, por favor. Continuando observando os sinais, observe os movimentos estereotipados da criança. O que é os movimentos estereotipados, para quem não sabe? São os movimentos repetitivos. Então, a gente tem crianças que durante, vamos dizer assim, está tendo lá o período da música, muito som, né? E você vê que essa criança começa a se balançar. E você vê que essa criança tampa o ouvido e fica se balançando. Isso ela já está fazendo um movimento estereotipado. Isso ela já está dando sinal de que algo não está bem. Ela realmente está tendo estímulos vindo de fora e ela está tentando se organizar. Pode ser que ela se organiza? Pode. Sozinha? Pode. Pode ser que não, porque se o estímulo não vai parar e ela não conseguir, então a gente vai ter que ajudar aquela criança. Hiperatividade, falta de atenção, suor e respiração acelerada. Isso aqui é um sintoma de ansiedade. Dor na barriga, criança que fala, né? Você vê que a mãe fala, não tá doente, não. Eu falo isso por experiência própria do meu filho. Não tá doente, eu cheguei a levar no médico, ele tem muita dor na barriga. É crise de ansiedade. Então, se a gente vê aquela criança encurvada, suando, você vê que ela não tá bem, ela pode estar tendo, sim, uma crise de ansiedade, né? Qualquer desconforto aparente, é bom ficar atento, se aproximar e perguntar para a criança, né? Tá tudo bem? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar?
Vai depender da comunicação dessa criança, ela vai te responder, dependendo, ela não vai conseguir. E aqui embaixo eu só expliquei sobre as estereotipias, né? As estereotipias costumam acontecer em situações que a criança se sente bombardeada por estímulos e ações repetitivas. Ajudam a reorganizar internamente e processar o que ela está sentindo. Então, se você vê aquela criança fazendo assim, ó, ela tá parada ali, você vê que ela começou a fazer assim, ó. Olha, eu conversei com autistas adultos e eu perguntei, se você está fazendo né, um movimento estereotipado e alguém fala, para, como que você se sente? E as pessoas que eu conversei falaram para mim, nunca pede para eu parar, porque eu preciso daquilo para me organizar. E se eu não me organizo, o que acontece? Entro numa crise. Então, se a criança está ali, ó, se você tenta tirar ela para um ambiente que às vezes está muito alto, né? A gente vai falar sobre técnicas já já. Mas nunca segura a mão dela e fala, não, não faz isso não, para, não faça isso não, né? Pode mudar, por favor, Celiane. Então, vamos lá. A criança que apresenta dificuldades em estar em ambientes cheios, leve a criança para um ambiente calmo e tranquilo. Então, se eu estou dando exemplos assim na hora da música, porque lá na minha igreja a gente tem primeiramente o período que é o louvor, né? É a música. Então, a criança às vezes ela tem essa dificuldade de estar ali naquele ambiente. E tudo bem se a gente tirar ela dali, então, e levar ela para um ambiente mais calmo. É melhor a gente fazer isso do que essa criança entrar numa crise. Como eu falei ali, se ela pode estar tentando se organizar, está tentando, mas se ela não ser retirada desse estímulo que está fazendo mal, essa sobrecarga, ela vai entrar numa crise. Então, se você vê que já está ficando ali, né, você tentou ajudar com acomodações, não conseguiu, vem comigo, né? Na maioria das vezes, ao sair daquela sala, ela já vai se acalmar imediatamente, porque cortou o estímulo, acabou. Ela já se organiza, né? O cheiro de um perfume da professora, da cantina da igreja, ou qualquer cheiro pode trazer uma sobrecarga sensorial para a criança. Então, evite usar perfume ou ficar em locais perto de cheiros fortes. Essa é uma dica também que eu dei agora, nessa semana, para a minha equipe. A gente tem que evitar usar perfumes, porque nem todas as crianças têm a dificuldade com cheiro forte. Mas até a gente conhecer, até a gente saber, e a gente pode receber um visitante que tem. Então, às vezes você fala assim, não, mas aquela criança, eu chego perto, ela sai de perto de mim, né? Eu quero ficar com ela, ela tá incomodada. Às vezes é simplesmente o perfume que você está usando. E não é porque o perfume, o cheiro é ruim, não, gente. Pode ser um perfume maravilhoso, né? Igual eu falei, super importado ali, caro, mas é porque ela não suporta o cheiro forte. O meu filho aqui em casa, quando eu ia fazer comida, ele se trancava no quarto. E a comida, gente, né? Coisa gostosa. E ele tampava o nariz para passar para ir para o banheiro. Ele não suportava o cheiro, e até hoje, assim, ele tá um pouquinho melhor, mas ele não suporta o cheiro de comida. Então, às vezes, você vai pegar a criança que você vê que ela tá muito irritada, você vai falar, vamos dar uma voltinha, então, pela igreja. Aí você passa bem do lado da cantina. Ela saiu do ambiente que estava com um monte de sobrecarga de luzes, de som, e mudou para um ambiente onde tem sobrecarga agora, né? Não aguenta o cheiro. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, para poder ajudar essa criança da maneira certa. Pode mudar, por favor, Siriane. A gente vai falar sobre o fone abafador. Então, a criança que ela quer estar naquele ambiente da música, ela gosta, ela se incomoda com o som, né? Ela é meio que insuportável para ela, mas ela quer estar ali. Então, essa é uma acomodação. Você pode pegar o fone abafador e perguntar para ela. Você nunca chega já colocando, tá? Porque existe a criança que ela não suporta o som alto, mas ela também não suporta essa pressão do fone abafador. Então, ela também não vai conseguir usar. Aí é aquela criança que você vai ter que tirar, então, para ela se organizar fora dali. Mas tem várias crianças que eu usei muito com o Lucas esse fone, em situações, dependendo, eu ainda uso, apesar dele estar grande, ainda é necessário usar em algumas situações, não dentro da igreja mais, mas fora, sim. Ajuda muito, porque ele diminui muito aquele volume, que para nós não é alto, mas para eles sabe? Então, tenha na sua igreja esses fones, porque ele realmente ajuda muito a criança a ficar naquele ambiente. Para crianças com sensibilidade a luzes, óculos escuros, olha que simples, né? Óculos escuros em ambiente mesmo internos. Então, a luz aqui que eu estou, por exemplo, aqui agora, né? Eu estou falando com vocês, eu tenho aqui um ring light.
Tem crianças que isso aqui é insuportável. A luz vai doer nos olhos dela. A sensibilidade dela é grande. Então, tem igrejas que têm jogo de luzes, tem os telões, né, que ficam bem claros. Então, a sensibilidade da criança pode estar vindo dali. Então, se colocar um óculos escuro também, acabou o problema, né? São acomodações super simples, assim, que dá para fazer em qualquer igreja. Pode passar, por favor, Siriane. O Ministério de Inclusão, nós temos uma caixa de recursos. Eu aconselho todos a terem essa caixa de recursos. Ó, coloque dentro da caixa ferramentas que você precisará usar para ajudar as crianças durante o tempo que ela estará com você. Então, dentro dessa caixa de recurso, você vai ter brinquedinhos sensoriais, principalmente, né? Criança gosta muito de brinquedinhos sensoriais. Qualquer coisa assim que você acha que vai ajudar aquela criança ali naquele momento. Eu preencho uma ficha de cada criança e embaixo daquela ficha tem a pergunta: o que a criança gosta, né? Que tipo de brinquedo que ela gosta de brincar, do que ela gosta de conversar. Então, já por ali você já consegue montar uma caixinha e ajudar essa criança. Tem crianças que elas se apegam em coisas simples, sabe? Ela nem é brinquedo, ela gosta de uma toalhinha. Né? Quando ele fica nervoso, ele gosta de pegar uma toalhinha na mão e ficar puxando o pelinho, assim. Vamos colocar a toalhinha na caixa de recursos, porque naquela criança, quando a gente vê que ela começou a desorganizar, a gente vai pegar e dar uma toalhinha para ela, né? Essas crianças, principalmente com o diagnóstico de autismo, eles se apegam em coisas bem diferentes, assim, sabe? Eu recebi uma criança lá que, esses dias o pai falou que ele gosta de meia. Então, vamos ter meia na caixa, né? Tudo bem, não precisa ser um carrinho, não precisa ser nada extravagante, ele gosta de meia. Vamos colocar uma meia lá. Então, ó, use imagens para comunicação visual. Então, se você olhar aqui na tela, do lado dessa criança sentada, é um cordão que a gente tem, que a gente usa de comunicação visual. Porque, às vezes, você vai falar com a criança, a dica que eu dou sempre, né, para as meninas, né, para a minha equipe, que nunca vai falando um monte de demanda e vai falando, porque a criança com autismo, ela não vai entender metade do que você falou, né? Ela não vai captar nada daquilo. Então, usa a figura, tipo, é a hora de orar. Mostra a figura. Orar. Vamos orar. E pronto. Não precisa... Que nós vamos orar para o Papai do Céu abençoar a nossa família. Não. Para a criança autista, você vai começar curtas direções e muita imagem visual. Então, o pessoal da minha equipe, quando chega na igreja, eles já têm o cordãozinho, que para essas crianças que eles veem que tem necessidade, eles usam as imagens ali, né? Quadro de rotina sobre o que irá acontecer. Às vezes é uma coisa tão simples de resolver, sabe? Eu passei muita dificuldade com meu filho por causa disso aí. As transições, né? Ele era menorzinho, então chegava, ia para uma salinha, aí na hora que ia para o louvor, trocava de salinha, ia para o louvor, e depois do louvor ia para outra salinha. Ele ia. E essas transições todas para ele era insuportável, porque na hora que ele conseguiu ficar em uma, ele tinha que mudar. Aí ele se organizou para ficar na outra, ele tinha que mudar. Ele não conseguia lidar com aquilo. E às vezes é uma coisa muito simples de resolver. Como eu falei, cada criança tem seu tempo. Para o meu, não foi tão simples assim, mas para outro pode ser. Simplesmente pelo fato de ter a figura. Primeiro a gente vai para cantar, depois a gente vai para a salinha e depois o papai e a mamãe vêm buscar. Então aquela criança, ela olhou aquilo e ela já se organizou para aquilo que vai acontecer. Então, assim, provavelmente vai facilitar muito as transições dessa criança. Aquela criança tem dificuldade, que acabou a hora da música. Vai a hora de ir para a salinha, aquela criança ainda não vai. Aí ela vai fugir, ela quer correr, eu quero minha mãe, né? Às vezes é porque ela não se preparou para essa transição. Então, você tendo esse quadro de rotina, esse schedule do que vai acontecer, muitas vezes ajuda muito. Estratégias para acalmar... Não, volta lá, por favor, Siriane. Estratégias para acalmar a crise de ansiedade. Eu tenho também, nesse cordão, eu tenho... na última página, um passo a passo para você ajudar uma criança numa crise de ansiedade, que é respirar, né? Lá fala calmamente, lá, respirar, devagar, soltar. Lá tem toda a técnica. É importante vocês terem isso também. Eu estou trabalhando bastante com as imagens, né? Lá para levar no banheiro. Eu também, né? Criei uma folha que você possa acompanhar a criança até o banheiro e tem o passo a passo de sentar, pegar o papel, porque crianças
com diagnóstico, geralmente elas precisam muito desse suporte e visual, né? Quando a gente fala assim, às vezes nós temos pessoas aqui que não têm muito contato com crianças com necessidades especiais. Aí fala assim, não, mas será que é necessário mesmo tudo isso? É necessário. Isso ajuda muito eles. Checar se tem cadeira de roda, checar se a cadeira de roda tem acesso a lugares, eu falei isso ali atrás, né? Se vai ter, ela tem acesso a todos os lugares, a cadeira de roda. E, se possível, que é o meu sonho, ter um intérprete de Libras. Eu queria muito, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, mas por que eu vou ter um intérprete de Libras na minha igreja, sendo que eu não tenho nenhuma criança surda lá? Mas por que você não tem? Porque não tem um intérprete de Libras. A partir do momento que você começar a divulgar que na minha igreja, leve sua criança com deficiência auditiva, que nós temos intérpretes de Libras, essas crianças vão aparecer. Então, é meu sonho, gente, eu ter um intérprete de Libras. Isso é muito bom. Pode passar, por favor. Converse com os pais e preencha uma ficha detalhada sobre as características e necessidades da criança. Todas as crianças que chegam lá, nossa igreja, graças a Deus, gente, é uma igreja muito estruturada, sabe, é tudo muito organizado, tem check-in, tem as salinhas separadas por idade, né? Eu sei que isso não é a realidade de toda a igreja. Eu estava conversando há 2 semanas atrás com uma líder de ministério infantil no Brasil, e ela falou para mim que nem salinha eles têm. Ela junta as crianças num canto da igreja, dentro do templo principal, e ela faz alguma atividade com eles ali, enquanto o culto está acontecendo para os pais, né? Então, nessa hora eu falei, Senhor, o Senhor é muito bom, né? Nós temos uma igreja tão maravilhosa, tão, sabe, tudo que a gente precisa, nossa igreja nos apoia, então é uma bênção mesmo, mas eu sei que, infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Então, ali hoje, na minha igreja, nós temos o check-in, onde já tem as pessoas que fazem o cadastro daquela criança, a criança vai com a etiquetinha nas costas, com o nome, tudo direitinho. E aí quando chega alguém que fala que tem um filho com diagnóstico, essa família é encaminhada a nós. Então, nós temos uma ficha separada, para poder, que é uma ficha mais específica, né? Onde a gente pega o diagnóstico da criança, se toma medicação, porque às vezes essa criança, ela está naquele dia complicado, a gente vai conversar com a mãe e fala, tá tomando a medicação certinho? Porque mudou. Então, né, a gente vê que existe um porquê daquele comportamento, não é porque tem despreparo, né, da equipe, não é, porque a criança está passando por um momento difícil. Então, ali a gente pergunta tudo, eu coloco quais as dificuldades da criança, se ela foge, se ela tem dificuldade de obedecer comandos, né, se ela bate em outras crianças, tudo isso a gente precisa saber. Então, para saber que tipo de assistência que a gente vai estar oferecendo para ela. Então, essa ficha aí, ela é bem bacana. Se vocês quiserem depois, eu não sei, Seriane, depois a gente vê, eu posso disponibilizar de alguma forma para vocês esse modelo de ficha. Tente todas as ferramentas que você tem antes de chamar os pais. Isso é uma coisa que eu também treinei, né, a minha equipe, porque, como eu falei lá no início, essas famílias de crianças com necessidades especiais, a rotina delas não é nada fácil. Muitas vezes, muitas terapias durante a semana, crises que essa criança tem durante a semana. Olha, gente, para mim era uma luta. Na hora que eu chegava na igreja, eu até dava uma respirada, assim, porque antes de eu entender que o meu filho não conseguia usar camisa de botão e calça jeans, ele tinha um atraso na fala, quando ele começou a repetir, ele não usava comunicação, ele não conseguia se expressar, e a gente quer fazer o quê? Levar o nosso filho bonitinho para a igreja, e colocava a camisa de botão, e aquela calça jeans bonitinho, sapatinho e tal, e ele ficava nervoso, ele chorava, e eu quase chorava junto, e eu chegava na igreja já toda suando, nervosa, emocionalmente abalada, e aí chegava em casa, ele já chegava na porta tirando a roupa, e parecia que nada tinha acontecido. Esse menino tirou a roupa, ficou só de fralda dentro de casa, e tava super bem. Eu falei, gente, cadê aquela criança que tava... Não, aquele show, né? Aí, lógico, depois eu vinha descobrir que ele tem realmente, né, essa área sensorial dele da pele é muito forte. Ele não consegue até hoje usar, né, calça jeans. Ele fala que dói, e a gente sabe hoje, né, que realmente dói. Isso é físico. Então, às vezes, uma criança está lá na igreja,
que a mãe não entende ainda, chega lá, né, ele tem um diagnóstico, tá aí com a equipe de vocês, e aí põe gravatinha, põe um monte de coisa, aí essa criança incomodada, nervosa, às vezes é simplesmente uma etiqueta que está incomodando ali a criança, que tem crianças que têm essa sensibilidade muito grande com etiqueta. Por isso, está vendo como tem que ser feita uma ficha com muitos detalhes e muita análise em cima dessa criança? Porque para você ajudar, uma simples etiqueta na blusa pode fazer essa criança estar batendo no amiguinho do lado, empurrando você, fugindo, querendo voltar para o pai, querendo ir embora. É uma etiqueta que está incomodando aqui atrás, né? E tem todas as ferramentas para antes de chamar os pais. Eu falo isso porque essas famílias são tão machucadas, elas chegam na igreja num estresse, como eu falei que eu chegava antigamente, né? Ninguém percebia, mas eu chegava dessa forma, muitas vezes, assim, esgotada emocionalmente. E aí você vai e fala assim, bom, tem equipe de inclusão, eu vou sentar e eu vou ouvir a palavra. Aí dá 2 minutos que você sentou, aí vai lá, ai, desculpa te chamar, é que ele tá chorando. Aí tudo, sabe, cai por terra. Naquela hora, aquela família, eu vou falar para vocês, dá vontade de chorar. Porque você pensou que você ia conseguir aquele dia, né? E aí você desanima de ir para a igreja, realmente. Eu falo isso porque foi na minha família, né? Então, já que eu vou sentar lá e ele vai chorar, eles vão me chamar, eu vou ficar em casa, né? Então a gente precisa resgatar essas famílias que estão em casa, sabe? A gente precisa realmente usar toda a ferramenta, sabe? Que é necessário usar. Pensa assim, olha, se essa criança, você está tendo que correr com ela ali no corredor, você tirou ela da salinha, você está tendo que brincar de correr, você vai brincar de bolinha de sabão, você vai fazer tudo que você puder para aquela criança ficar ali, para você conseguir incluir ela devagarinho, mas enquanto isso você vai fazer tudo o que você pode, para que no final do culto aquele pai, você vai sair ali, né, conseguiu ficar até o final ali, e vai sair feliz que o filho também ficou. Aí você pensa assim, eu fiquei aqui 2 horinhas com essa criança, essa mãe fica 24 horas por dia, durante 7 dias, tendo que correr, que pular, que ver esse filho se jogar no chão, e está emocionalmente precisando de um tempo para ela. Então, que isso sirva de incentivo, sabe? Para você falar assim, eu vou ficar com essa criança, eu vou ajudar ela hoje. Eu vou sair daqui cansada? Vou, mas eu vou ajudar essa família hoje. Pode passar, por favor, Seriane. Dias difíceis virão, mas no final tudo vai valer a pena. As crianças com necessidades especiais e suas famílias precisam de apoio e amor. Seja você a pessoa... Eu quero até chorar. Seja você a pessoa a começar esse lindo ministério na sua igreja. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Espero que essa palestra realmente venha ter tocado o coração de vocês. É algo muito simples olhando para nós, mas é algo que vai resgatar famílias que há anos não se permitem ir à igreja. E sabendo que existe uma equipe lá preparada, elas vão voltar a congregar. E isso tudo vai fazer valer a pena. Obrigada. Acabou, Seriane.